Como vir um pastor? Está no livro de Juízes, o capítulo de número 6, verso de número 12. Talvez alguns que estão aqui, os visitantes, nós queremos dar boas-vindas para todos, porque o nosso tempo está sucinto e a missionária Loana vai falar no finalzinho aqui. E eu quero agradecer de todo o meu coração, todos os irmãos, a igreja, os departamentos, os ministérios, a minha esposa, a minha filha, meu filho que veio, nós almoçamos junto hoje. E eu quero agradecer a todos. Então, como se vira um pastor? Livro de Juízes, capítulo de número 6, verso 12. Só a primeira parte diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu. Só isso. Toma o seu assento. Cada obreiro que está assentado aqui na tribuna e os que estão assentados embaixo teve uma experiência de uma chamada. Alguns por sonhos, outros por uma palavra de profecia, outros começaram a cooperar na igreja, daí a pouco se tornou um diácono, e o trabalho foi tão sendo bem feito, dedicado, e Deus foi aprovando. Ele foi consagrado ao presbitério para um trabalho um pouquinho mais diferente, que é mais a palavra. Depois o ministério de evangelista, que é ir atrás das almas, dos perdidos. E depois de pastorear, eu sou grato a Deus que eu nasci num lar cristão. Quando eu nasci, meu pai já era um obreiro que pastoreava a igreja. Meu pai começou a pastorear em 1964. Eu nasci em 69. Então hoje eu faço 54 anos. E na nossa casa nasceu 5 mulheres. Todas as que vieram primeiro, vieram mulheres. E de repente, a minha mãe engravida de novo. E havia uma expectativa na nossa casa do meu pai que nascesse um homem. E naquela época não nascia em hospital, a gente nascia em casa. A parteira vinha, fazia aquele trabalho de organização e ficava naquela expectativa. Não tinha jeito de fazer enxoval. Ninguém sabia se era azul, se era rosa. Tinha uma expectativa. E ali saíram as minhas irmãs, me contaram depois, ficou só a parteira, meu pai ali na cozinha para dar uma ajeitada, uma outra irmã. E a parteira, quando eu nasci, meu pai perguntou: o que é? Ela disse: nasceu um pastor na sua casa. Só que o meu pai nunca me contou isso. Meu pai nunca me empurrou para o ministério. Nunca me forçou a ser do ministério. Me criou nas doutrinas, no ensinamento, no temor de Deus, na obediência à palavra do Senhor. E eu fui crescendo na igreja, na escola bíblica dominical, e desde cedo já com responsabilidade. O pastor da igreja, as minhas irmãs cantavam, meu pai tocava acordeon, uma outra irmã batia pandeiro e eu fui tocar cavaquinho. E do cavaquinho eu passei para o violão. A nossa casa fazia o culto. Aonde chegava, o culto já acontecia, porque a família, Deus tinha dado dons e talentos. Aos 10, 11, Jesus me batiza com seu Santo Espírito. Aos 12, ao 13, eu coloquei no coração de ler a Bíblia toda. E me propus a ler de joelho. E um dia eu estava orando, eu tinha um compromisso de 4 horas da tarde. Aonde eu estivesse, eu vim orar. E um dia, ajoelhado, lendo a Bíblia, orando, eu vi como algo veio na minha direção, como se fosse uma estrela cadente. Os irmãos já viram, quem mora num lugar muito pouco iluminado, aquelas estrelas cadentes que vem e cai, ela vem, começa numa bola e termina só aquele risco. E aquela bola entrou dentro, quando aquela bola veio em direção, eu fiquei com medo. Falei: abro o olho ou não abro o olho? E quando eu abri o olho, parece que aquela bola entrou dentro de mim. E daquele dia em diante,
o Espírito de Deus passou a apoderar-se de mim. Eu já não tinha mais brincadeiras como tinha antes. Eu já não agia como um adolescente de 12, 13 anos. Eu já comecei a agir quando os pastores, presbíteros, nós convivíamos muito mais com eles. Eu não saía do culto sem não cumprimentá-los. E quando eles iam para nossa casa, o meu trabalho era engraxar o sapato deles. E Deus foi trabalhando e alimentando da palavra. Então a chamada divina, como se vira um pastor, é uma chamada que não é transferível, nem de pai para filho, nem de vô para neto, nem de filho para filho, nem de irmão para irmão. É algo divino. Não se compra, não se aluga, é intransferível, porque uma das marcas da chamada é Deus aparecer à pessoa. Quem tem uma chamada viva tem que ter uma experiência viva. E aqui agora eu entro na mensagem. Quando Israel estava se empobrecendo por causa dos medianitas, Deus sempre vai chamar. Eu trouxe vocês aqui porque sei que vocês têm uma luta diária de pregar, de ensinar. E tem dia que parece que a Bíblia fica pequena para nós. Deus sempre chama homens em momentos difíceis, momentos de crises, momento em que o povo está se distanciando, se afastando, caminhando para outra direção. Deus chama um homem para sacudir os inertes, colocar em direção aqueles que precisam de um norte, pegar aqueles que estão parados e dizer: olha, balança a poeira e vamos. Temos um trabalho para Deus, temos que realizar alguma coisa para Deus. Agora, Gideão, meus queridos irmãos, como se vira um pastor? Gideão não era líder. Gideão não tinha uma chamada até então. Ele estava entre aqueles que corriam dos medianitas. Ele estava entre aqueles que estavam com medo dos medianitas. A família dele passava também por aperto, que os medianitas vinham e levavam o que eles haviam plantado. Mas olha que agora Gideão está em um lugar aparentemente escondido. Ele está em um lugar em que os olhos humanos ninguém o acha. Ele está querendo dizer: olha, eu estou no lagar, os medianitas não virão aqui. Quando ele pensava que estava escondido os medianitas, ele estava sendo achado por Deus. É Deus em quem acha, é Deus em quem escolhe, é Deus em quem capacita, é Deus em quem traz para uma peleja e uma batalha difícil, que era vencer os medianitas. Agora imagina bem, meus queridos irmãos, quando eu disse que Deus nos chama em momento de crises, de adversidades, de problemas, para que o líder possa trazer o povo. O que é que Deus faz com Gideão? Deus chama Gideão, ele põe à prova se Deus estava realmente chamando ele para uma missão. Olha para cá, se você não acreditar no seu chamado, você não se entrega. Os obreiros que estão aqui, se não acreditar que Deus chamou para este trabalho, não vai. Não vai por quê, pastor? Porque a recompensa não é no início, a recompensa é no final. Não é no início a glória, não é no início o coroar, não é o início pegar os molhos, não. É no final. Então a gente tem que crer que lá no final Deus vai honrar a decisão que nós tomamos. Então a experiência de uma chamada, quem não tem, irmãos, ele não vai. Porque eu vou passar fome, eu vou ter luta, eu vou ter dificuldade, eu vou ser criticado, eu não vou receber apoio. Quem olha para isto não vai. Agora quem foi chamado disse: olha, tudo isso é verdade, mas Deus está comigo. Tudo isso pode acontecer, mas Deus me chamou para uma missão específica. Aí quando você está fraco, Ele é forte para você. Quando você acha que vai perder, Ele te dá vitória, você levanta. E agora Gideão nisso aqui, queridos, o que ele faz? Ele tem que juntar o povo. Juntar um povo com medo, juntar um povo medroso, a juntar um povo disperso, a juntar um povo que não queria guerrear. Isso é difícil. Mas Deus disse: Gideão, é para juntar o povo. Não tem igreja sem pastor.
E não tem pastor sem igreja. É um casamento perfeito que Deus faz. É um casamento que Deus faz. Agora Gideão então começa. Ele toca a trombeta, ele toca a buzina. E ajunta ali 32 mil homens. Olha para cá que isso aqui é interessante. Os que estão começando, evangelista Alex e outro mais. Toda a igreja tem um período da lua de mel. O problema não é a lua de mel. O problema é quando passa a lua de mel. Chegou um homem agora, mas que animação, eu gosto dele, é aquele ali. Mas chega um momento que esse momento passa. Aí você vai ter que viver de realidade. E o pastor que preocupar com popularidade, o pastor que preocupar com aplausos, o pastor que preocupar com qualquer coisa que move ele, terreno, ele não vai. O que moveu Gideão não foi os seus amigos, é que o Espírito do Senhor vinha e revestia. Oh glória! A graça de Deus está aqui nessa noite, irmãos. O Espírito de Deus pode te achar neste lugar. O Espírito de Deus pode te pegar e dizer: olha, chegou o tempo, eu te achei. E o caminho é esse aqui. Gideão chama 32 mil pessoas de uma pancada só. Irmão, que sucesso. Que sucesso, eu nunca vi um homem ter um sucesso imediato. 32 mil na tocada de buzina. Oh, glória. Ele disse: é verdade, eu vou vencer. Aí de repente Deus disse: Gideão, tem muita gente contigo. Sabe o que eu aprendo, irmãos? É que quando Deus quer dar vitória, Ele não depende de multidão. Para Deus dar vitória, Ele depende de um homem e uma mulher fiel. Quando chega aquele momento, eu disse: Gideão, fala com os medrosos, fala com os covardes, fala com aqueles melhores para voltar, Gideão. Volta 12 mil pessoas, 22 mil pessoas de uma pancada só. Olha o buraco no exército de Gideão. Ele toca a buzina. Vocês estão começando. Pastor, tem 3 fases: lua cheia, lua grande e lua minguante. Então que só fica uma fitinha dela. Mas não quer dizer que ela não existe. Aí a pessoa que fica, de vez em quando a gente vira só uma fitinha, vai dar tudo errado, esse negócio vai acabar, vai dispersar. Se você estiver aqui dentro, está aqui dentro, agrada a Deus, que Deus resolve o problema. Deus é quem resolve isso. Faltou 22 mil pessoas. Gideão começou com a lua grande. De repente a lua faz o quê? Ela mingua. Vem para 10 mil pessoas somente. Deus disse: ainda tem muita gente. Leva as águas. E quem beber a água, levando a mão à boca, isso quer dizer: eu bebo água, mas estou de olho no inimigo. Eu estou bebendo água, mas meus olhos estão lá. É isso que Deus espera de cada um de nós. Nós podemos parar para beber água, mas o olho não pode sair do alvo. Os olhares não podem sair de onde Deus quer que nós chegamos. Voltou ali mais 9.700 pessoas. Acabou. Só ficou 300. É aqui que entra um homem chamado por Deus. 3 lições que eu quero dar. Um homem chamado por Deus não se preocupa com numerários. Esquece. Vai ter época, vai ser uma multidão mesmo. Jesus passou por isso. Numerários, está tudo dando certo. Tudo, onde põe a mão está tudo. Mas chega um momento que os numerários é um problema. Porque a gente acha que a vitória vem daqui. E não é, a vitória não vem daqui. A vitória vem de lá. A vitória não vem do meio, nem daqui. A vitória vem de cima. Então a primeira lição é: pregue a palavra, ensine a palavra, vive a palavra e não se preocupe com numerários. Segunda lição que nós precisamos tirar aqui: numerários não impressiona Deus. Numerários impressiona pessoas. Deus não trabalha com ninguém consegue impressionar Deus. A pessoa não está, a multidão está comigo, o pessoal está comigo, lá está comigo, lá está comigo. De Berseba a Dan está comigo. Não preocupa não. Não preocupa. Deus não se impressiona com numerários. Qual a terceira lição, pastor?
Quando você pensa que está com pouco, é o suficiente para Deus agir. Deus falou: Gideão, 300 é o suficiente. 300. Mais 300 com buzina. Deus gosta de barulho. Deus gosta de barulho. Deus gosta de buzina. Quando nós damos glória ao nome do Senhor, como exaltamos o nome do Senhor, isto é buzina no arraial dos filisteus, meus irmãos, dos medianitas. Segunda coisa que Deus gosta de, além de barulho, Deus gosta de fogo. Pastor, irmão, Deus ama fogo. Você não precisa imaginar a quantidade de carruagem de fogo que tem no céu. E Deus gosta de fogo de uma maneira, porque para realizar a inauguração da igreja, Deus, eu vou mandar fogo. Porque sem fogo, irmão, não funciona. Só funciona se tiver o fogo do Espírito dentro de nós, nos avivando pelo poder da sua palavra. E agora, Gideão, com 300, o que é para fazer? Leva buzina, leva cântaro e leva fogo. Deus gosta que quebra-se diante dele. Tem que tocar a buzina, tem que quebrar o cântaro e tem que deixar o fogo aparecer. Como se vira um pastor? Exatamente isso, uma chamada, uma determinação por Deus, uma cooperação com Deus, e é Deus quem opera. Salmo 90, verso 17, diz assim: confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Como Deus confirma uma chamada? Primeiro, a chamada tem que ter determinação. Você não pode parar nas dificuldades, nas primeiras barreiras, nas primeiras dificuldades. Não. A chamada, você precisa ter determinação, como o pastor Romil disse aqui no início. Olha bem, deixa eu voltar um pouquinho lá atrás. Quando eu vi que Deus me chamou mesmo, eu procurei o meu pastor e falei: pastor, eu preciso me preparar para a obra do ministério. Ele falou assim: aonde é isso? É seminário. Ele falou: você está indo para o cemitério. Não vai não, que você vai morrer. Eu falei: Jesus, querido. O meu pastor falou que eu vou para o seminário e eu vou morrer no cemitério. Eu falei: tá bom, pastor, posso te pedir um favor? Pode. Só ora por mim. Eu tinha certeza do que Deus tinha na minha vida. Eu tinha convicção. E aí, quem tem uma chamada tem que ter preparo. Precisa se preparar melhor. Precisa, essa juventude que está aí, a vida é cheia de fase. Quando você pula uma fase, é difícil recuperar lá na frente. A fase do estudo, eu fiz isso quando eu era jovem. Graças a Deus que eu vim para a América e o pastor Manuel investiu em mim. Vai, estuda, e a igreja Filadélfia vai bancar os seus estudos. Eu estou aqui por resultado de uma visão de um homem. Determinação. Depois tem que ter preparo. Preparar melhor, executar melhor. Então eu volto a dizer, a vida é cheia de fase. A fase da criança, a fase da adolescência, a fase da juventude e a fase do adulto. A fase da escola, dos primeiros estudos, a fase dos segundos estudos e a terceira fase é a fase da faculdade. Então, não pula a fase. Qual é? Não, pastor, eu vou casar, depois eu estudo. Pode até estudar, mas é mais difícil. Não, pastor, eu vou estudar, mas eu preciso ter filho primeiro. Pode até estudar depois de ter filhos, mas é mais difícil. Não, pastor, eu vou estudar quando eu tiver lá para os meus 40, 45. Pode até estudar, mas vai ser muito mais difícil. Então, se você tem um chamado em alguma área, se prepara, se organize, se dedique. É hora hoje, é no momento. Precisa de preparação. E eu estou terminando. E agora, pastor, como se faz um pastor? Agora entra a fase mais gostosa. Tudo isso é humano e precisa ter. Mas se faltar uma, elas não resolvem. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. No Antigo Testamento, poucas pessoas tinham privilégio do Espírito Santo. Era só os juízes, os sacerdotes e os profetas e os reis. Então ali, quando eles tinham um trabalho difícil, impossível para realizar, o Espírito Santo vinha, apossavam deles. E eles ficavam numa determinação tão grande que era fora do comum, fora do normal. E não era Red Bull, porque naquela época não tinha.
Não é isso aqui que toma, que você fica energizado ali, meia hora, 40 minutos, uma hora, depois tem que tomar outra. O Espírito do Senhor é diferente. Quando ele vem sobre a sua vida, ele toma a mente, ele toma o espírito, ele toma a alma, ele toma o corpo, e aquilo que o homem não faz no normal, no espiritual faz. Era impossível Gideão fazer tudo aquilo. Sabe quantos mil soldados Gideão venceu? 135 mil com 300 pessoas. Você imagina 300 vencer 135 mil medianitas? Era impossível. Mas o Espírito do Senhor revestiu ele. Ele toca a buzina, ele quebra o vaso, aparece a tocha do Espírito Santo, a coragem de Deus entra nele, e aí vem a chamada de um homem de Deus. Falei de Gideão, poderia falar de Sansão, a força de Sansão, a capacidade de Davi, o Espírito de Deus, quando vinha sobre Davi para tocar. Aquelas guerras não se venciam no normal, no natural. Nós, obreiros, não se vence no natural. Paulo diz que as nossas armas, elas não são carnais. Tem hora que dá vontade de usar. Eu não vou dizer que tem hora que dá vontade de pegar uma arma carnal. Eu vou usar pelo menos um pouquinho. Mas lá dentro o Espírito de Deus disse: não é isso que eu te dei. Essa ferramenta não serve para você. Lembra de Davi que quis usar as armaduras de Saul? E ele disse: isso não me serve. Então vai com as minhas armas. Você pode demorar, mas ela é letal. Você pode não ver, mas eu estou agindo. Então a Bíblia diz que essas armas, nossas armas não são carnais, elas são espirituais, mas porém elas são poderosas. Quantos estão sentindo essa graça de Deus nessa noite? Não use. Às vezes eu sou tentado também. Mandou uma arma carnal, dá vontade de usar a arma carnal, mas a arma carnal não funciona. Ela pode até funcionar por um período de tempo. Agora a arma espiritual, primeira coisa que ela te dá paz para permanecer. A arma espiritual te dá paz. A segunda coisa que a arma espiritual diz, sabe o que é? Você está dentro da minha vontade. Fica na minha vontade. Usa as armas espirituais. E terceiro lugar, o resultado é Deus quem dá. Oh, bendito é o nome do Senhor. Vamos levantar as nossas mãos. Nesse culto de aniversário, meus irmãos, o mais importante não é presente, é importante a presença do Espírito Santo. É Jesus te renovar, é o Espírito Santo te achar, é Ele batizar crentes com o Espírito Santo. É alguém dizer: pastor, eu quero virar um pastor. Oh, glória. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que Gideão agora ele vence, e agora ele volta com aquela vitória. E todos viram a vitória que Deus dá. Um homem chamado por Deus, um homem que Deus chamou, ele tem resultado. E o povo diz: foi Deus quem fez. Para que a honra não seja nossa, para que a glória também não seja nossa, a glória seja de Deus. Deus abençoe a sua vida, mas eu não vou terminar sem fazer um convite nesta noite. Pastor, como é que vira um pastor? Primeiro, você tem que virar um crente. Não se vira pastor sem primeiro não virar um crente. Pastor, como é que eu viro crente? É simples: aceitando Jesus como Salvador. Como me tornei um pastor. Isso é importante. Primeiro, você tem que tornar crente, depois batizar nas águas, depois ser cheio do Espírito Santo. Tudo isso é importante. É isso que nós estamos nessa noite convidando. E nós queremos que você tome essa decisão na presença do Senhor nosso Deus. E nesta noite o Senhor quer te salvar. Lhe trouxe aqui, eu fico agradecido por vir me prestigiar, eu fico feliz com isso. Mas o mais importante é você sair daqui salvo, transformado, servindo a Jesus. Tem alguém nessa noite que deseja aceitar a Jesus como Salvador? Onde está a primeira pessoa? Eu quero te convidar aqui nesta noite. Enquanto a igreja está com a sua cabeça curvada, eu quero fazer esse convite em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite? Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa? Eu quero te convidar em nome de Jesus.
Onde está a primeira pessoa? Alguém que veio aqui nesta noite precisando de salvação, precisando de perdão dos pecados, precisando da misericórdia de Deus. Onde está você? Eu quero te dar a oportunidade de alcançar Jesus nessa noite. Pastor, eu estou parado, eu já fui tão envolvido na igreja, fui tão envolvido na obra do Senhor. É com você que Deus fala também. Ele quer o renovo na sua vida. Enquanto isso, você está tomando essa decisão, a cantora Janaína se prepara para louvar ao Senhor. Um hino assim que toca o coração daquele que precisa vir para Jesus, precisa voltar para os caminhos do Senhor. Aonde está esta pessoa? Eu estou aguardando você. Depressa nessa noite. Pastor, eu estou precisando de um renovo, eu estou precisando de um ânimo, precisando de uma alegria. Jesus pode fazer isso na sua vida. Onde está você? Depressa. Alguém que está sentado do seu lado disse: olha, eu vou à frente. Nós queremos orar por você. Queremos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Onde está você? Sai do seu lugar. Vamos colocar de pé, queridos, em nome de Jesus. Nós já estamos aproximando do final, para facilitar, para você vir depressa, para você vir a Cristo nesta noite. Jesus te ama tanto, Jesus perdoa os seus pecados. Jesus escreve o seu nome no livro da vida e te dá direito de vida eterna. Onde está a primeira pessoa nessa noite? Alguém nesta noite precisa tomar essa decisão. Pode ser um casal, um rapaz, uma moça, uma família que precisa vir depressa. Nós queremos orar por você, abençoar a sua vida e dizer que é importante você estar na casa de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Enquanto a irmã Janaína louva ao Senhor, eu te convido, sai depressa. Pastor, eu quero me dedicar ao ministério. Jesus conta com você. Pregamos isso para você entender que a obra que Ele tem na minha e na sua vida é importante. Sai depressa. Pastor, eu quero me consagrar mais a Deus. Eu quero fazer aquilo que eu não fiz, aquilo que eu poderia ter feito, mas eu quero fazer. A partir de hoje, sai do seu lugar. Pode louvar, irmã Janaína, em nome de Jesus. Vem depressa. Jesus espera por você. A obra de Deus espera por ti. Aleluia. Oh glória. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, eu sou dependente ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero seu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Onde está você nessa noite? Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Levante a sua mão e adore Ele nessa noite. Oh, receba renovo de Deus neste lugar. Pregue a palavra, ensine a palavra, cante a palavra, creia naquilo que Deus falou ao seu coração.
Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, Onde está a primeira ser pessoa humano tão que precisa ter um carente? encontro verdadeiro com Estou Jesus? de novo aqui e quero seu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo Jesus entende as suas lágrimas meus olhos vêm molhar como sinal